Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, 12 de março de 2025, são 8 horas em ponto pelo horário de Brasília. Hora de darmos início à nossa abertura de mercado, que acontece aqui pelo noticiasagricolas.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, e em múltiplos canais, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Entre os nossos destaques da edição desta quarta-feira estão as notícias vindas da Ucrânia, ou da guerra entre Rússia e Ucrânia, e isso muito conectado ao acordo de paz que Volodymyr Zelensky aceitou, aceitou depois ali de uma mediação dos Estados Unidos. Então a notícia é positiva, mas a Rússia precisa aceitar. Nós vamos já detalhar essa situação. Vamos falar do impacto disso sobre os mercados, vamos falar também sobre as tarifas de Donald Trump, porque tem aí as tarifas que estão previstas para entrar em vigor nos próximos dias e que mantêm os mercados bastante pressionados, então nós vamos também falar sobre isso. Vamos falar sobre a Cargill rebatendo o governo norte-americano quando o assunto são óleos vegetais. Vamos trazer ainda as informações e avaliação da Mosaic. Ontem nós falávamos sobre o mercado de fertilizantes e a análise do Jefferson Souza de que nós temos ali um otimismo diferente entre os produtores brasileiros, veio também nessa análise do CEO da Mosaic, o Eduardo Monteiro. Nós vamos trazer essas informações também e falarmos sobre o café. O mercado do Arábica começou o mês de março com muita oscilação e nós vamos entender um pouco mais da análise do CPEA, que foi divulgada nessa quarta-feira. No nosso quadro de entrevistas, nós vamos receber o Dr. Arley, ou melhor, o Arley Romero. Ia dizer doutor, mas ele não é o advogado, ele é o diretor financeiro da APER, Associação dos Produtores e Empresários Rurais do Rio Grande do Sul, porque vamos falar sobre o projeto para securitizar as dívidas do Rio Grande do Sul. Vai ter uma assembleia na Expo Direto essa semana e nós vamos dar mais detalhes, portanto, sobre isso. E dar mais detalhes também de como está acontecendo a feira esse ano, depois de tantos problemas que vem enfrentando o produtor gaúcho. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, antes de mais nada, vamos às bolsas internacionais, onde os mercados já estão funcionando, para checarmos os preços. E como eu disse, hoje é um destaque para o mercado de grãos, uma vez que caem forte os futuros de milho e trigo, ambos perdem mais de 1%. O trigo agora diminuiu um pouquinho abaixo, 0,8% de queda, justamente em função dessa aceitação do acordo de paz por parte da Ucrânia. Então nós temos nesse momento o milho caindo 1,3%, 4 dólares e 63 centos por bushel, e o contrato no contrato maio, perdão. No trigo nós temos uma queda de 0,8% agora para 5 dólares e 52 centos por bushel. Para a soja, 0,8% de baixa, também recuando, acompanhando os seus mercados vizinhos, 10 dólares e 2 centavos no contrato maio, que é o mais negociado agora. Se ainda observamos na Bolsa de Chicago os derivados de soja, vamos ver que ambos operam em campo negativo também nesta quarta-feira. Nós temos queda de 0,5% para o farelo de soja, 300 dólares e 20 centos por tonelada curta, enquanto no óleo de soja nós vamos a 41 centos mais 81 por libra-peso e uma baixa de 0,3%. Soft commodities na Bolsa de Nova York. Novas baixas se registram para o café, hoje 1,8% de queda, 3 dólares e 86, mais 75 por libra. No açúcar, dia de alta, 1,1% de ganhos, vamos a 1800 mais 88 por libra-peso. No algodão, alta também, 0,4% de ganho, 66 centos mais 28 por libra. Ambos, açúcar e algodão, motivados ali por uma alta também do petróleo. Hoje sobe mais de, ou quase 1%, agora alcançou essa alta de 1%, o WTI tem 66 dólares e 91 centavos por barril, e nós temos ainda para o Brent uma alta de 0,9% para 70 dólares e 18 centavos. E sabemos que esse mercado do petróleo, ele mexe com todas as commodities, mas em especial para açúcar, para óleos vegetais, para algodão, tem um impacto mais direto, para milho também. Então hoje, milho açúcar e algodão subindo nessa esteira do petróleo. Gás natural caindo, 3% de queda. Nós temos o ouro com estabilidade, 0,02% de baixa. A prata, 0,9% de alta. O cobre subindo 1,8% nesta manhã de quarta-feira. O dólar index hoje sobe
tem alta de 0,3%, vai a 103 pontos, 532. Então temos também esse dólar index mais alto, ajudando a pressionar algumas commodities, como registramos aqui na nossa rodada de preços. Para os grãos, é importante lembrar também que ontem tivemos um novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, que chegou com pouquíssimas mudanças, aumentou um pouquinho o esmagamento da soja na China, diminuiu os estoques globais de soja e de milho, teve também um ajuste ali muito pequeno nas safras brasileiras, também sem trazer qualquer mudança expressiva, então foi um relatório como esperado e adiantado pelos analistas ouvidos aqui pelo Bom Dia Agro, bastante morno, um relatório xoxo, né, como dizia o mercado, e por isso não traz novidades suficientes para promover uma diferente direção dos preços. Agora, para os grãos e também para algodão, por que não dizer, nós vamos olhar para o final deste mês, quando chegam as primeiras projeções oficiais de área de plantio para os americanos. Aí sim nós vamos ver o mercado virar sua chave para o mercado climático nos Estados Unidos, lá no meio oeste, e também, claro, para o entendimento dessa disputa por área, principalmente entre soja e milho. Para fechar a nossa rodada de preços, vamos conferindo só o fechamento do óleo de palma na Malásia, que foi positivo, fechou em alta, portanto, o óleo de palma. Na bolsa de Dalian, nós tivemos queda para o farelo de soja, leve baixa para o milho, ou melhor, para o óleo de soja, o milho subindo e o suíno também subindo. Futuros do suíno fechando com 35 pontos de alta. Estamos acompanhando. São 8 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília. Hora de checarmos as manchetes desta quarta-feira nas nossas notícias da manhã. E como eu sempre digo, antes de mais nada, antes da gente trazer essas manchetes aqui, diga para nós de onde você nos acompanha, de onde nos assiste, nos ouve. Diga para nós aqui no nosso chat se faltou alguma coisa que não dissemos. Traga aqui a pergunta, vamos respondendo também. Tire as suas dúvidas, aproveite inclusive para se adiantar e fazer as suas perguntas para o Arley Romero. Se você quiser saber um pouco mais sobre a securitização das dívidas no Rio Grande do Sul, hoje esse é o nosso assunto aqui no nosso quadro de entrevistas. Então, fique à vontade, esse espaço é seu, é para você usar. Deixa aqui a sua mensagem, principalmente de onde nos acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio desta quarta-feira. Bom, vamos direto à nossa primeira manchete de hoje, portanto. A Ucrânia aceitou a proposta de Donald Trump para o cessar-fogo em meio ao conflito com a Rússia. A reunião aconteceu nesta terça-feira, ontem, dia 11 de março, e a Ucrânia decidiu aceitar um cessar-fogo de 30 dias em meio ao conflito com a Rússia. Essa decisão ocorre em um momento crítico onde as forças ucranianas estão sob pressão, especialmente em Kursk, onde cerca de 10 mil soldados ucranianos estão em risco de serem cercados pelas tropas russas. O acordo foi proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e em uma declaração conjunta, os países afirmaram que ambas as delegações concordaram em nomear suas equipes de negociação e iniciar imediatamente negociações para uma paz duradoura que garanta a segurança de longo prazo da Ucrânia. Os Estados Unidos se comprometeram a discutir essas propostas específicas com os representantes da Rússia. A delegação ucraniana reiterou que parceiros europeus devem estar envolvidos no processo de paz. Nessa tarde, representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia se reuniram na Arábia Saudita para discutir possíveis tratados de paz. A proposta do cessar-fogo ainda precisa ser formalmente assinada e durante a reunião o governo norte-americano também anunciou que voltará a compartilhar informações de inteligência e assistência de segurança à Ucrânia. Inclusive, nós vimos que ontem, depois da divulgação desse aceite por Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, deste cessar-fogo, muitos outros líderes também mostraram otimismo em relação a isso e disseram inúmeras vezes sobre o fato de agora a decisão estar estar na mesa de Vladimir Putin e o quanto isso é preocupante. Inclusive, a secretária ou a presidente do Conselho Europeu, a senhora Ursula von der Leyen, ela disse que Vladimir Putin não é possível de se confiar e por isso é preciso ter bastante atenção a tudo o que acontece. Fato é que agora a bola está com a Rússia. Inclusive, o acordo foi elogiado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que disse: a Ucrânia está pronta para aceitar essa proposta. Nós a vemos como um passo positivo e estamos prontos para isso. Agora cabe aos Estados Unidos convencer a Rússia de fazer
o mesmo. Se a Rússia concordar, o cessar-fogo entrará em vigor imediatamente. De acordo com Trump, as autoridades americanas deverão conversar com a Rússia ainda nesta semana. Todas as suas lideranças, as lideranças de Donald Trump, vão levar a Moscou este acordo, vão tratar ali com os líderes russos e vamos saber como é que vai acontecer tudo isso. Bom, essa é uma situação. A segunda situação é que os mercados continuam muito tensionados diante dessas incertezas, mas com a possibilidade de um acordo de paz e a Ucrânia, por exemplo, voltando a pleno com o seu comércio, caso isso realmente aconteça, nem que seja por 30 dias, nós já vemos algumas reações no mercado, como essas baixas que se observam no milho e no trigo, por exemplo, negociados na Bolsa de Chicago. Uma outra informação importante, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Sr. Marco Rubio, ele disse o seguinte, que a Ucrânia tem que estar disposta a abrir mão de parte de seu território para que a Rússia alcance e também aceite este acordo de paz. Só que neste tratado de cessar-fogo que vai ser levado a Moscou, isso não está ali por escrito descrito. Então, essa pode ser uma preocupação, isso pode fazer com que esse acordo, esse tratado, dê alguns passos atrás. Vejamos como isso vai se desdobrar, mas é de fato um dos principais assuntos desta semana, porque Donald Trump e seu governo conseguiram evoluir, fazendo com que pelo menos a Ucrânia aceite, portanto, esse tratado de cessar-fogo. Vejamos como isso vai continuar repercutindo nos mercados nessa quarta-feira. 8 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. Na sequência das nossas manchetes, ainda falando de política e economia internacionais, porque isso tem mexido com todos os mercados, isso diz respeito direto ao andamento do agronegócio brasileiro. Segundo Donald Trump, as tarifas de 25% sobre aço e alumínio vão entrar em vigor hoje, sem exceções ou isenções. Olha só, a Casa Branca declarou que as tarifas de 25% sobre o aço e alumínio entrarão em vigor a partir da meia-noite de hoje, ou seja, já estão valendo, no Canadá e em outros países, mesmo com o presidente americano Donald Trump recuando em sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre os metais canadenses na tarde de ontem. O que aconteceu? Um dos líderes do governo canadense colocou tarifas sobre a energia que exporta para alguns estados norte-americanos. Quando isso aconteceu, Donald Trump imediatamente reagiu dizendo que iria dobrar, portanto, as tarifas sobre o aço e o alumínio canadenses de 25% para 50%. Quando isso aconteceu, os mercados ficaram ali empolvorosos e teve uma reação realmente muito imediata, intensa, e veio então o recuo do Canadá. Então esse líder do governo canadense falou, não, tudo bem, vamos retirar essas tarifas. Donald Trump disse o seguinte, então tudo bem, então não vou dobrar, vamos manter nos 25%. Ou seja, o Canadá e outros países permanecem tarifados, mas o Canadá ainda vai seguindo com os 25%. Bom, o que é importante para nós entendermos? O Brasil é um dos países que deverá ser atingido sobre os metais, ou com essa medida, melhor dizendo, e abre aspas para o porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, em um comunicado dado ontem. De acordo com suas ordens executivas anteriores, uma tarifa de 25% sobre o aço ou alumínio, sem isenções, exceções, entrará em vigor para o Canadá e todos os nossos outros parceiros comerciais à meia-noite deste 12 de março. A nova medida pode impactar negativamente o setor siderúrgico brasileiro, que já enfrenta desafios. Aliás, nós estamos aí há 4 anos sem crescimento da nossa indústria, segundo dados do IBGE informados nas últimas horas. Os Estados Unidos são o principal mercado para o nosso aço semifaturado e em 2023 as exportações brasileiras para os Estados Unidos totalizaram 2 bilhões e 800 milhões de dólares em aço semifaturado e 900 milhões de dólares em alumínio. Os Estados Unidos, por sua vez, produzem anualmente cerca de 90 milhões de toneladas de aço, mas seu consumo interno varia entre 90 e 200 milhões de toneladas. Por isso, Donald Trump está olhando para essa tarifação sobre esses mercados especificamente. Essa discrepância indica que o país pode identificar e enfrentar dificuldades para suprir sua demanda apenas com a produção interna. E no que diz respeito ao alumínio, a produção americana é de aproximadamente 3 milhões de toneladas por ano, o que evidencia a dependência do país em relação às suas importações. No meio dessa bagunça toda está também a condição do etanol brasileiro. Ontem o presidente Lula, inclusive ontem,
O Lula estava ali com a metralhadora destravada, foi falando uma coisa atrás da outra, também deixando os mercados bastante nervosos. Diz que Trump pode gritar, pode espernear, que ele não tem medo de cara feia e podem vir as tarifas do Brasil sobre o Brasil que vamos retalhar. O etanol está neste meio, né? Podemos ver tarifas mudando ali nosso fluxo de exportação de etanol para os americanos. Nós já vimos as instituições de classe se posicionando em torno disso, dizendo o prejuízo que isso pode dar para o Brasil. Os Estados Unidos são um mercado importante para o etanol brasileiro, para o açúcar brasileiro, que pode sentir também. Então, tudo isso está na conta. Então, o agronegócio, novamente, no coração da disputa comercial e, claro, né, os países vão jogar com as armas que têm. Para o Brasil, olhar para commodities agrícolas, para produtos agrícolas, né, não só commodities, mas para produtos agrícolas de uma forma geral, é uma arma importante. Então, vai estar no meio dessa situação, essa condição, portanto, do agro, muito conectado a essa guerra tarifária que o mundo está vivendo. Isso mantém também, eu falei da questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, mantendo os mercados muito pressionados. O mesmo acontece com as tarifas de Donald Trump. Nós temos uma manutenção dessa tensão para os mercados, uma escalada das tensões entre os países que estão principalmente em evidência agora. Nós estamos falando de China, Canadá, México versus os Estados Unidos, a China tarifando o Canadá, inclusive tem novas tarifas sobre a canola do Canadá. Isso pode fazer com que sobre um pouco mais de óleo de canola por lá, vai pressionar o mercado. As ofertas nesse momento são limitadas, mas podemos ver também um outro quadro de comércio para os óleos vegetais em função dessas tarifas todas. Enfim, estamos no coração do conflito. 8 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Isso me leva à nossa próxima manchete de hoje, a terceira notícia da nossa edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio, que é justamente a Cargill, a gigante Cargill, rebatendo o governo norte-americano quando o assunto são óleos vegetais. De acordo com uma notícia do Valor Econômico, a Cargill diz que a indústria alimentícia dos Estados Unidos não pode substituir totalmente os óleos vegetais, pois não há alternativas suficientes no mercado. A afirmação é uma resposta direta, ou melhor, indireta, a Robert Kennedy Jr., escolhido por Donald Trump para comandar o Departamento de Saúde americano. É uma espécie de Anvisa dos Estados Unidos que está sob o comando de Robert Kennedy Jr. De acordo com informações da Bloomberg, ele teria promovido a gordura animal como um substituto mais saudável para os óleos vegetais. Ele estabeleceu uma ligação entre a epidemia de obesidade atual e o abandono do sebo bovino na década de 1990. A Cargill disse em um comunicado: nenhuma dessas fontes, com exceção do óleo de palma, tem o tamanho e a escala para atender à atual demanda global do consumidor. E acrescentou ainda que a produção de óleo de semente é 20 vezes maior do que as alternativas de óleos comestíveis. As falas do secretário de Saúde sobre a gordura animal criaram mais incerteza de demanda para agricultores que já estão lutando com as guerras tarifárias de Trump, que agitaram os mercados de commodities recentemente. Fazendo essa correção, não é uma notícia do Valor, mas sim uma notícia da agência internacional Bloomberg. A Cargill disse que os melhores substitutos para o óleo de soja e canola compõem apenas uma fração dos volumes totais necessários para a indústria. A ciência apoia os benefícios para a saúde das sementes de oleaginosas, segundo Florian Scatman, diretor de tecnologia da Cargill. Ele complementa dizendo: não vemos esses sentimentos na Europa, por exemplo, que não é menos preocupada com a saúde do que os Estados Unidos em muitos aspectos. Então, sempre que algo está contido apenas em um determinado país, isso faz você se perguntar: é ciência ou é mais emocional? Tá bastante evidente que é emocional e é mais por uma questão econômica e mercadológica do que outra coisa. Nós sabemos que nesse momento nós temos um mercado de óleos vegetais pressionados, nós temos uma oferta que está um pouquinho mais limitada, embora haja uma série de óleos ali que podem ser utilizados
né, e se tornarem óleos comestíveis, como palma, canola, soja. Nós temos óleo de amendoim, que é um dos mais consumidos pelos chineses, por exemplo. Nós temos óleo de semente de algodão, nós temos uma infinidade. Tem óleo de milho, tem óleo de girassol, que é também um dos óleos mais consumidos no planeta, mas todas essas ofertas, elas estão ali num limiar para ficar desequilibrado com a demanda. Então, diante disso, é claro que vai haver essa reação dos governos. E claro que também a indústria vai rebater, como foi o caso do que aconteceu aqui recentemente no Brasil, quando nós vimos o governo dizer que a nossa produção de biodiesel não podia aumentar, ou a mistura do nosso biodiesel não poderia aumentar de 14% para 15%, do B14 para o B15, porque nós poderíamos ali comprometer a oferta de óleo comestível, óleo de soja, para atender a população brasileira. Sabemos que isso não vai acontecer, mas, né, emocionalmente e quase que ideologicamente, a gente vê os governos falando sobre isso, para também elevar a sua popularidade. Ontem a senadora Tereza Cristina, inclusive, usou um termo que eu achei muito pertinente para o atual momento, principalmente quando falamos sobre a condição ali do preço dos alimentos e das medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal como um desespero eleitoreiro. A senadora Tereza Cristina foi cirúrgica e atendeu, né, conseguiu trazer o resumo ali do que o mercado está vivendo diante dessas medidas que o governo quer tomar. Tem uma pergunta aqui muito boa do Daniel Borges, dizendo assim, mas todo mundo falava que o Trump seria bom, o que está acontecendo? Daniel, a gente tem que entender para quem é bom o Donald Trump. Então, para nós, quando ele faz ele avança com essa guerra tarifária e vai trazendo essa pressão para os mercados, para nós é bom porque nós surgimos como uma alternativa de fornecimento para o mundo, né, muito forte. Então, hoje o Brasil é líder numa série de exportação, numa série de produtos agrícolas. Então, a gente está falando de soja, de açúcar, inclusive farelo soja a gente acabou superando a Argentina em função de todo o problema que eles tiveram nos últimos anos. A gente está falando de carnes, a gente está falando de açúcar, de suco de laranja. Então, quando a gente olha para esses mercados, para nós é um oceano azul de possibilidades por conta disso tudo. Agora, para os outros países que têm ali, como os Estados Unidos, como seus principais mercados, como seu principal parceiro comercial, para eles é mais difícil. Agora, para a economia norte-americana, o que diz Donald Trump? Inclusive, as falas que ele trouxe nos últimos dias trouxeram até certa preocupação para os mercados. E isso é bastante comum. O Donald Trump, ele é o completo oposto de Joe Biden, seu antecessor na presidência americana. Isso faz com que a economia passe por um período de transição. Então, como ele tem diretrizes completamente diferentes do que tinha Joe Biden para a economia maior do mundo, que é a economia norte-americana, esse período de transição é dolorido. Inclusive, ele foi perguntado se a economia norte-americana poderia entrar em recessão. Ele falou, eu odeio prever e afirmar sobre essas coisas. Estamos num período de transição. O que o mercado esperava, que ele dissesse, não vamos entrar em recessão de forma nenhuma. O que ele disse, não, vamos passar por essa transição e vamos fazer a América grande novamente. Então, antes dele ser bom o bastante para os americanos, ele vai ter que fazer essas medidas todas, que no seu entendimento e no seu perfil negociador é o que vai fazer com que, de fato, a economia dos Estados Unidos volte a crescer de forma bastante pujante. Então, a gente definir se ele é bom ou não é muito cedo e a gente precisa ouvir os especialistas. Mais do que isso, ele completou 50 dias de governo. Geralmente, o que é feito é observado e analisado 100 dias de qualquer governo, qualquer início de governo é avaliado ali pelos seus 100 dias. Então, nós temos 50 dias para ver ainda o que o presidente americano vai fazer, vai trazer para os mercados e para o mundo, para entendermos e podermos fazer essa avaliação. Não nós, né, mas os especialistas, os cientistas políticos, os economistas, para entender se toda essa movimentação pode trazer ali uma situação diferente. Uma coisa é importante que a gente diga, viu, Daniel? O que nós temos, um homem cumprindo a sua palavra. Inclusive, Matheus Pereira disse isso aqui na última quinta-feira, o diretor da Pátria Agronegócio, falou, Carlinha, nada diferente do que se esperava. É um homem cumprindo as suas palavras. Tudo que ele prometeu na campanha, na corrida presidencial, ele está colocando em prática. Então, vejamos.
Para a agricultura americana, existe uma preocupação a mais. Isso porque os 3 países que estão na linha de frente da guerra comercial com os Estados Unidos, Canadá, México e China, são os 3 principais mercados do agronegócio norte-americano. E eles estão tomando decisões para uma próxima safra de grãos. Então, veja, é um momento de insegurança, de incerteza, mercados tensionados, ainda vamos precisar de tempo para entender o que vem por aí. Ótima pergunta, aliás, obrigada pela pergunta. Isso permite que a gente vá gerando aqui, né, um Bom Dia Agronegócio cada vez mais rico. Quero agradecer, inclusive, a todos que estão aqui mandando as suas localizações, como o seu Oswaldo, que nos acompanha em Rolim de Moura, em Rondônia, o Marcelo Vicente de Francisco Beltrão, no Paraná, o Alban de Toledo, também no Paraná, o Heitor falando conosco de Piracanjuba, Goiás, Carapó, Mato Grosso do Sul, seu Agnaldo Peron, o Jonathan Freitas conosco, o Eduardo Manini, a Lilian Henk, que fala conosco de Panambi, no Rio Grande do Sul, o Márcio Eno conosco de Nova Santa Bárbara, no Pará. Então, todos juntos aqui para a gente construir edições cada vez mais ricas do Bom Dia Agronegócio. Vamos seguir por aqui e na nossa próxima manchete de hoje, o otimismo diferente do produtor rural, o sentimento diferente do produtor rural. Talvez os produtores que estejam me ouvindo por aqui vão dizer, Carla, não é bem por aí. Mas a Mosaic, aliás, ontem, vamos dar um passinho para trás. Ontem nós ouvimos aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, o Jefferson Souza, que é analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Ele dizia o seguinte, Carla, nós temos relações de troca que realmente pioraram um pouco, estão mais encarecidas porque nós tivemos uma alta considerável do potássio, $50 por tonelada, e também do fósforo, né, ou dos fosfatados, em $5 por tonelada. Esses $5 no fósforo já é muito, porque nós já tínhamos preços que ficaram muito tempo sem oscilar, mas estabilizados na alta. Então, isso pegou direto no custo de produção. A safra 25-26 vai ser uma safra mais custosa, isso é sabido, só que com a safra recorde que o produtor está colhendo agora, com essas produtividades muito boas, na maior parte das regiões produtoras, nós sabemos que essa não é uma realidade, por exemplo, do produtor gaúcho, óbvio. Sabemos que o produtor está ali sofrendo ainda com mais um ano de intempéries climáticas. Isso já mudou o sentimento do produtor, que está investindo um pouco mais e faz com que as vendas de fertilizantes no Brasil sejam impulsionadas. Nós já compramos, por exemplo, 50% do potássio que precisamos para fazer a safra 25-26, da perspectiva da produção de soja do país. Aliás, amanhã chega o novo levantamento da Conab, da nossa safra de grãos. E então, o executivo que comanda a Mosaic no Brasil, o senhor Eduardo Monteiro, trouxe essa perspectiva e essa análise, apontando que essa projeção de uma safra recorde deve ser um dos motores de crescimento da indústria de fertilizantes esse ano, segundo a avaliação do Monteiro, e ainda que as vendas dos insumos para a atual safra já tenham ocorrido, a safra histórica deve engordar a demanda pelos nutrientes que os produtores vão aplicar nas lavouras no próximo ciclo. Ele disse, uma safra recorde significa que as plantas vão retirar mais nutrientes do solo. Os produtores vão precisar repor esses nutrientes. Fala também do Jefferson Souza de ontem. A extração de nutrientes foi maior, porque justamente esse vigor mais intenso das plantas, retirando mais nutrientes do solo e traduzindo isso tudo em produtividade, o que registrou, portanto, essa safra recorde de grãos no Brasil, em especial a condição da soja. Em 2024, as entregas de fertilizantes no Brasil foram de 45,6 milhões de toneladas, registrando o segundo maior volume da história. O executivo acredita que há espaço para que as entregas alcancem até 46 milhões de toneladas, o que aí sim seria um novo recorde. De acordo com as estimativas mais recentes da Conab, o Brasil deverá colher 325,7 milhões de toneladas. Caso isso se confirme, a colheita será 9,4% maior do que a da temporada anterior. Até hoje, a maior safra brasileira foi a 22-23, quando a produção chegou a 322,8 milhões de toneladas. Lembrando, de novo, amanhã sai o número atualizado da Companhia Nacional de Abastecimento para a nossa safra de grãos. Outro fator que pode reforçar as vendas da indústria de fertilizantes é a melhora da relação de troca entre grãos e insumos, que se registrou
desde o início da atual temporada. Na Bolsa de Chicago, a referência para a formação de preços de soja, houve um acúmulo de queda de 3,1% nos últimos 30 dias, porém, a cotação atual é 0,5% maior do que a dos 6 meses passados, quando os produtores brasileiros começaram o plantio da safra 24-25. Já os preços do milho recuaram 2,8% nos últimos 30 dias, mas já subiram mais de 13% nos últimos 6 meses. Os produtores de soja e milho respondem por 60% da demanda por fertilizantes no país, segundo também lembrou o Eduardo Monteiro, que é também presidente do Conselho de Administração da ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, entidade que representa as indústrias do segmento. E ele conclui da seguinte maneira: o preço do milho teve uma forte reação. O mercado continua muito valorizado e sustentado no Brasil e no mundo. A tendência é de que o produtor plante soja na safra de verão e milho na safrinha, tendo uma boa rentabilidade. Então, vejamos como é que as condições vão se desenhar, portanto, para essa demanda por fertilizantes para a safra 25-26. Lembrando que 50%, por exemplo, do nosso KCL já rodou, os negócios já rodaram e o produtor já garantiu essa matéria-prima, essa parte dos seus fertilizantes. Para fecharmos as nossas notícias da manhã, rapidamente trazendo uma informação sobre o mercado de café na análise do CPEA, que foi reportada nessa quarta-feira, os preços do Arábica têm oscilado com bastante força neste início de março. Segundo a análise do CPEA, esse cenário está atrelado às condições climáticas e produtivas do Brasil, aos estoques muito ajustados e à volatilidade no mercado internacional. Cafeicultores seguem atentos e preocupados com as atuais temperaturas elevadas no Brasil e muitos estão à espera de chuvas neste mês. Pesquisadores do CPEA reforçam que o clima quente e seco pode prejudicar a qualidade e a produtividade da safra 25-26. Nesta quarta-feira, inclusive, os preços voltam a recuar na Bolsa de Nova York, seguindo esse movimento de ajustes que temos visto nas últimas semanas, seguidos ali ou alternados com altas também muito significativas. Hoje os preços caem mais de 1,5%. Nós temos o contrato maio com 3 dólares e 87 por libra-peso. O maio, 3 dólares e 78 mais 30. O setembro, 3 dólares e 69 mais 55. E o dezembro, 3 dólares e 57 mais 70 por libra. Baixas, como eu disse, de mais de 1,5% na manhã dessa quarta-feira na Bolsa de Nova York. São 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Nessa semana acontece em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil, uma das grandes feiras, e nessa vez, pela primeira vez na história, segundo a diretoria da feira, diretoria da Cotrijal, não serão divulgados os resultados de negócios do evento, né? Que geralmente são eventos que dão oportunidades de negócios muito fortes. Mas dado ao que viveu o Rio Grande do Sul nos últimos anos, dessa vez a Expo Direto não vai divulgar esses resultados. Isso está muito conectado à fragilidade econômica dos produtores do estado, assunto para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Nós recebemos nesta quarta-feira o Arley Romero, que é diretor financeiro da APER, Associação dos Produtores e Empresários Rurais do Rio Grande do Sul, mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio para falarmos sobre a condição das dívidas dos produtores gaúchos. Arley, bom dia para você, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez. Bom dia, Carla. Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar nesse importante programa aí trazendo informação para o produtor rural, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil afora, né? É Porque verdade. essa situação de dificuldade não é restrita só ao Rio Grande do Sul. Obviamente, que aqui no Rio Grande do Sul ela está mais latente, tendo em vista esse quadro de 3 estiagens frequentes, aí, mais a enchente, né? Ou seja, frustração de 4 safras, né? Seguidas, portanto, são dívidas que vêm se acumulando nesse tempo todo, né? Mas o resto do país também tem notícias aí de dificuldade financeira, região sul do Mato Grosso do Sul, região nordeste, a região da Sudene também, que inclusive tiveram seus vencimentos de 25 prorrogado, tendo em vista a estiagem muito forte, né? A seca que afetou aquela região lá também. E por isso a gente está aí na expectativa desse dia 14, na Expo Direto Cotrijal, né?
para tratar, debater o projeto de securitização, que é o que a gente entende que é a solução mais apropriada neste momento para poder atender e resolver essa questão conjuntural que o agronegócio, a agropecuária do Brasil atravessa nesse momento, em especial aqui no Rio Grande do Sul. Arley, nós temos uma prevista para esta sexta-feira, dia 14 de março, a partir das 14 horas, uma audiência pública do Senado para tratar dessa situação toda e principalmente em defesa da securitização das dívidas agrícolas. O que isso significa nesse momento para os produtores gaúchos? Acho completamente pertinente você trazer esse cenário nacional. Realmente nós estamos falando de crédito escasso, recente suspensão do Plano Safra, daí volta o Plano Safra com pouco crédito ainda, linhas esgotadas no meio de março. Quer dizer, já é um imbróglio nacional. Para o Rio Grande do Sul, tem ainda tudo isso que aconteceu nos últimos anos. O que significa essa audiência pública acontecendo na Expo Direto sexta-feira, principalmente nesse recorte do projeto de securitização das dívidas? Na verdade, isso é um movimento extremamente importante, né, e relevante, porque a Expo Direto é uma das principais feiras da América Latina que trata do agronegócio. Né? A gente vê lá em implementos, tecnologia, enfim, né, sustentabilidade, mas nessa sexta-feira em específico a gente vai tratar dessa questão do projeto de securitização, para poder, ali é o pontapé inicial, né, que a gente espera e convoca para que o produtor rural gaúcho, ou quem estiver na feira, né, que participe desta audiência pública, que a gente precisa demonstrar não só para o Congresso Nacional, mas para o governo federal também, mas principalmente para a opinião pública, né, para a sociedade brasileira de um modo geral, que tem uma informação tão distorcida da situação do agronegócio no país, né? Porque o que a opinião pública tem o hábito de saber, de ver, são aquelas propagandas magníficas de uma lavoura fantástica com a colheitadeira que custa alguns milhões e, portanto, passa a ideia que o agro está nadando de braçada, mas a verdade não é essa. Né? Como já dito da outra vez aqui, a gente tem a narrativa que o agro é a locomotiva do país, o agro move a economia do país, isso é uma verdade. Só que a gente tem que passar a que custo que isso está acontecendo, né? A que preço que isso está acontecendo, e eu posso trazer para vocês aqui que realmente é o sangue e suor do produtor e que, inclusive, alguns até aqui no Rio Grande do Sul tiraram a própria vida tendo em vista esse super endividamento. E a gente tem que sensibilizar os nossos entes governamentais para que olhem com atenção para essa problemática e deem o encaminhamento devido para esse projeto de securitização. Isso é para resolver uma questão conjuntural, né? Que é o endividamento, superendividamento. E eu reforço, não é só do Rio Grande do Sul. Tem outras regiões do país que também enfrentam esse tipo de dificuldade, estão com frustração de safra, sim, né? E por se tratar de uma lei federal, ela vai atender o Rio Grande do Sul e vai atender essas outras regiões do país também. Então, os congressistas, lá, os nossos parlamentares que representam os outros estados, eles têm que ter esse conhecimento e essa sensibilidade também. Isso não é um projeto para ajudar exclusivamente o Rio Grande do Sul. Né? E uma questão importante também, Carla, que se diga, isso é um projeto de Estado, né? Também para a gente levar o convencimento dos parlamentares. Isso não é um projeto de direita, de esquerda, de centro ou de quem quer que seja. Não tem ideologia política. Esse é um projeto de Estado para resolver uma questão, um problema de Estado, né? Uma questão a nível Brasil. Portanto, ela vai atender a todos os interesses, a todas as ideologias. Nós temos produtores rurais das diversas ideologias políticas. Isso para nós não interessa. Essa questão política nesse momento agora, ela tem que ficar em segundo plano. A gente tem que debater esse projeto como uma questão de Estado, interesse de Estado para resolver o problema do Rio Grande do Sul e de outras regiões do país que também estejam atravessando esse tipo de dificuldade. Eu falei do Mato Grosso, mas São Paulo nós tivemos problema ali também com queimadas, né? Várias outras regiões que também apresentam problemas poderão sim se valer dessa lei, dessa legislação, no momento que ela for aprovada, para acessar os benefícios que ela oferece.
né? Isso é muito importante que a gente traga essa informação aqui. É muito importante, até mesmo porque nesse momento, né, Arley, o que nós vimos é o produtor gaúcho confuso, né? Ele não sabe bem ao que mais recorrer. E isso vai trazendo a ele uma dificuldade, inclusive, de manter-se na atividade. E há um cuidado muito forte do governo não, mas das lideranças estaduais, ali, se a gente citar, por exemplo, o senador Luiz Carlos Reins ou a própria PER, o movimento SOS Agro, enfim, a gente tem uma série de iniciativas que buscam blindar o produtor e garantir que ele possa ter acesso ao crédito, que ele possa não ter que trazer inúmeras garantias para ter acesso a esse crédito, para que ele tenha condições diferenciadas para retomar as suas atividades e manter-se na atividade. O olhar para o investimento sobre o agro gaúcho, ele tem sido muito cuidado por todas essas iniciativas e essa que ocorre na sexta-feira, portanto, é uma junção de quase uma junção de todas elas, não? Sim, sem dúvida, né? E isso é importante que se diga, né, Carla? Como eu disse, isso é um projeto de Estado, né? Não é o projeto da entidade A, B, C ou D ou do político A, B, C ou D, tá? Isso é um projeto de Estado. Esse projeto ele foi construído a várias mãos, né? Muito provavelmente no Congresso lá ele deve sofrer alguma alteração. Os parlamentares devem daqui a pouco posso entender que precisa acrescentar alguma coisa, precisa aperfeiçoar. E isso a gente não tem problema nenhum. Qualquer medida que venha para aperfeiçoar o projeto, aonde se amplie esse espectro de proteção, será bem-vindo, né? E como tu disse, o produtor rural ele está sem alternativa e eu reforço e repito para ficar bem gravado, não é só aqui no Rio Grande do Sul isso, claro que aqui em maior incidência tendo em vista tudo que a gente está passando, mas a gente tem que deixar claro que isso é um projeto para o Brasil, para o Estado brasileiro, não é só para o Estado do Rio Grande do Sul, né? O produtor rural não tem mais margem de manobra, ele não tem acesso ao crédito e repetindo, isso aqui é uma questão para resolver uma questão conjuntural, que é o endividamento. E junto com isso, nós falamos na outra ocasião aqui que tivemos a oportunidade de estar no teu programa, a gente também está trabalhando a questão estrutural, né? Que é a forma como as instituições financeiras conduzem Exato. as políticas de Sim. crédito rural, né? Porque não adianta a gente aprovar um projeto de securitização e essa situação não for mudada, porque daqui a pouco vem uma, duas estiagens mais para frente e vai estar tudo do mesmo jeito, o produtor vai estar endividado de novo. Então, são várias ações que tem que ser tomada, o pontapé inicial é o projeto de securitização para dar esse fôlego para o produtor, manter ele na atividade, e é importante a gente chamar a atenção da opinião pública, né, dos grandes centros urbanos, que tem essa distorção da informação do campo, né, que caso isso não ocorra, a dificuldade não é que vai chegar, já está chegando, a gente está vendo aí, né, medidas para tentar reduzir o preço dos alimentos, é o reflexo da situação que a gente está vivendo, não tenha dúvida disso. E isso a gente já alertava no ano passado, né, que até uma oportunidade no Tratoraço que nós tivemos em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de fala, o que eu falei foi exatamente isso, ó. O problema do campo é o problema da cidade, e só não sabe que o problema do campo vai chegar na cidade quem não quer. Quem não quer ver, vai chegar e agora já chegou, né? Já chegou e ele pode se ampliar se esse projeto de securitização não andar na velocidade, na celeridade que é necessária, junto com essa questão dessa correção da forma como as instituições conduzem as políticas de crédito. Então, são duas situações que têm que andar em paralelo. Obviamente que o projeto de securitização tem que ser tramitar o mais rápido possível, né, para que o produtor possa se manter na atividade, não tenha que abandonar a atividade e ir para os grandes centros, gerando êxodo rural, disputa por emprego, inflação, porque a oferta de produto vai diminuir, o preço vai aumentar, ou seja, é uma cadeia, né? Isso é uma engrenagem cujo um dos dentes, que é o agronegócio, é extremamente importante para manter essa engrenagem funcionando, né? Qualquer uma delas que quebrar ali, a gente vai ter problema. O campo depende da cidade e a cidade sim depende do campo. Isso a gente tem que deixar bem claro. Nenhum é mais importante ou maior do que o outro. É uma engrenagem que tem que funcionar em conjunto e essa é a narrativa que tem que ser passada para todo mundo, né? O produtor rural
e para o povo da cidade, para os centros urbanos, para os grandes centros, né, a importância, né, do setor primário para toda a cadeia econômica e produtiva do nosso Brasil amado. Arley, como é que você está avaliando todas essas possibilidades que estão na mesa, em especial depois desse ato que acontece, essa audiência que acontece na sexta-feira na Expo Direto? Você está com um pouco mais de otimismo? Você acha que a gente tem espaço para aprovar e colocar em prática esse projeto de securitização das dívidas? Ou tem algum ponto ali de alerta, alguma situação te incomodando? A gente viu que, por exemplo, o ministro Fávaro não esteve na Expo Direto, foi sentida essa ausência. Nós temos ali a Expo Direto não divulgando os resultados da feira pela primeira vez na história, o que é uma decisão bastante acertada, na minha modesta opinião, diante de tudo que está acontecendo. Mas como é que está o seu sentimento para o avanço desse projeto e do futuro do agronegócio do Rio Grande do Sul? Não, a gente tem acompanhado uma mobilização muito forte, muito grande de várias entidades, de várias de pessoas influentes ligadas ao agronegócio, né? E a gente precisa também da sensibilidade do governo em relação a isso, né? Porque uma coisa que é importante a gente falar, né, Carla? O produtor rural não está pedindo perdão da dívida, né? Isso é Importante. importante que se diga, né? Eles não estão pedindo perdão da dívida, ou seja, ele está pedindo uma condição de pagamento para que ele consiga incluir aquela dívida dele no resultado da produção dele. É isso que está sendo solicitado. Não está sendo solicitado um aporte de recurso a fundo perdido ou qualquer coisa parecida. E digo mais, isso não seria ruim se acontecesse, até porque é o seguinte, quando ocorreu a securitização há 25 anos atrás, né, que já foi dito diversas vezes, o nosso senador Irineu fala isso frequentemente, e é bom que a gente repita, Sim. né, o Brasil saiu de uma produção lá de 80 milhões de toneladas para mais de 320 milhões de toneladas agora, nesse curso todo de 25 anos. Ou seja, investir na agropecuária, no agronegócio, é uma decisão extremamente acertada, principalmente o Brasil sendo da forma como é, né? Com extensas áreas para produtividade, mesmo explorando somente de 7 a 8% do seu território de área cultivável, o Brasil é um dos líderes mundial em produção de grãos, né? Com o investimento que tem. Agora, tu imagina se a gente passar a investir como os Estados Unidos, por exemplo, que investe 12% na agropecuária, a China investe 12%, a Europa investe 20%, o Brasil investe de 1 a 2%. Exato. E a gente apresenta esses números, entendeu? Ou seja, se a gente der atenção devida para esse setor, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que é o primeiro passo para a gente realmente estruturar e colocar a economia do país de uma forma muito mais firme, muito mais compacta, com condições de gerar riqueza, gerar postos de trabalho. Enfim, ela vai, como eu disse, é a engrenagem, ela vai funcionar de uma outra forma. E o governo tem que ter essa acessibilidade. E uma coisa que fique claro também, né, Carla? Repetindo, é um projeto de Estado. Então, quem é que tem que resolver isso? São as instituições que estão aí para isso. Não é o partido A, o partido B, o político A, o político B. Não é o senhor fulano de tal que está na presidência, ou não sei o quê. É a instituição governo federal, instituição presidência da República, instituição Congresso Nacional, e aí a questão dos bancos, do cumprimento, instituição Poder Judiciário, Ministério Público Federal. Esses são os entes que têm que atuar, né? Não é pessoal, não tem que distinguir Sim. pessoas. Sim. São instituições que têm que atuar e fazer aquilo que a Constituição determina que eles façam. É isso que a gente precisa. Se isso ocorrer, com certeza esse projeto vai caminhar, né? Ele vai ser aprovado, né? E vai atender e vai alcançar aquilo para qual ele está sendo proposto. E eu quero muito te agradecer, Arley, mais uma vez. Tenho certeza que nós estaremos juntos de novo na semana que vem, que eu sei que o senhor vai participar dessa audiência pública na sexta-feira na Expo Direto, e quero que o senhor esteja conosco na semana que vem, por gentileza, para nos trazer os resultados disso e entendermos como é que este projeto avançou e como é que finalmente nós podemos entender que vai haver uma saída, portanto,
para o Rio Grande do Sul voltar a prosperar como tem potencial para fazê-lo, como o seu povo o faz com muita coragem, muita resiliência e muita força. Então, quero lhe agradecer pelas informações preliminares e garantir que o senhor esteja conosco na semana que vem para a gente continuar falando sobre isso. Estaremos à disposição, agradecemos mais uma vez a oportunidade, Carla, e eu aproveito o espaço aqui para fazer um chamamento público para que o produtor rural, novamente, o produtor rural do Rio Grande do Sul, né, de região, ou quem estiver visitando a feira, para que participe dessa audiência pública, porque a forma como a gente vai levar a relevância, a importância desse projeto é estar presente lá no dia da audiência pública. Realmente a gente precisa se fazer presente, né, para Sem dúvida. demonstrar a importância e a necessidade da aprovação desse projeto. Até porque é o seguinte, né, nós temos dívidas vencendo, algumas já venceram, outras estão vencendo, e conforme for a repercussão desse movimento lá, dessa audiência pública, também vai favorecer um possível encaminhamento com a prorrogação do que está sendo vencido agora, né, enquanto o projeto de securitização tramita no Congresso. Isso não vai ser aprovado do dia para a noite, com certeza. Sim. Vai precisar de debate, enfim. Né? Então é importante que o produtor rural entenda, a gente está num período complicado agora, que estamos em período de colheita, né? Mas o produtor rural ele tem que refletir da seguinte forma: é um dia que ele vai deixar de estar na lavoura dele para garantir tantos outros dias para que ele possa plantar e colher novamente. Então ele tem que estar dia 14 de março na Expo Direto Cotrijal, na audiência pública conjunta do Congresso Nacional. A gente vai acompanhar. Eu quero muito lhe agradecer mais uma vez, Arley, e manter as portas sempre abertas para ti aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio, para a gente continuar tratando desse importante tema. Muito obrigada, meu amigo. Bom trabalho para você, para vocês todos por aí. Boa sorte e a gente volta com mais notícias. Obrigada, Arley. Obrigado, Carla. Até mais. Bom, senhoras e senhores, a gente dessa forma conclui a edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio. Lembrando rapidamente para você que o projeto de lei apresentado pelo senador Luiz Carlos Reins no Senado estabelece um prazo de 20 anos para o pagamento das dívidas, bonificação de até 30% para os adimplentes e taxa de juros que variam de 1 a 3% ao ano. A proposta também prevê a criação de um fundo garantidor e de uma linha de crédito. Esta linha de financiamento assinala também os especialistas, vai permitir a recuperação do solo e os investimentos em irrigação que nesse momento são fundamentais para o Rio Grande do Sul. A gente vai acompanhar, sexta-feira acontece essa audiência. Se você puder estar na Expo Direto, faça isso, porque é importantíssima a sua participação. Quanto mais gente, melhor, para que se entenda o tamanho do problema e como tem que ser o tamanho da solução. A gente conclui por aqui, portanto, a edição de hoje do nosso Bom Dia Agronegócio, garantindo que amanhã estaremos juntos de volta a partir das 8 horas da manhã, mas segue a nossa programação aqui na TV Notícias Agrícolas. Na sequência, você fica com Realidades das Safras com Guilherme Dorigatti. Bom dia e bons negócios.